E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Show, professor de Biologia, e hoje nós estamos aqui na plataforma Vem Enem para falar um pouquinho sobre ecologia. Ecologia é um dos assuntos mais importantes na tua prova. Então, durante essas aulas, nós vamos falar dos pontos mais importantes desse eixo temático. Um deles que eu separei hoje para você, e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios e também nós vamos falar um pouquinho sobre, é o fluxo de matéria e energia. O fluxo de matéria e energia, ele é um assunto muito extenso, muito amplo e também um assunto que já foi muito cobrado em provas de vestibulares. Filhão, o fluxo de matéria e energia, ele está associado a uma habilidade específica da prova. A habilidade número 8 da competência número 3, a qual fala que a gente precisa entender quais são os processos de transformação e também de conservação dessa energia entre os seres vivos. Então, nada melhor do que associar essa habilidade ao fluxo de matéria e energia. Mas se a gente quiser traduzir esse eixo como um todo, nós vamos ter vários pequenos assuntos. Um deles, extremamente importante, é o assunto de cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar, filhão? A cadeia alimentar é o estudo das interações alimentares dos seres vivos. Então, todos os seres vão possuir determinadas formas de se nutrir. Nossas formas de nutrição, elas são baseadas na forma de metabolização desses nutrientes para a gente poder recompor lá no nosso metabolismo. Então existem duas formas dessa metabolização. A primeira delas, desse processo de nutrição, a primeira delas são os seres autótrofos e também nós temos os seres que são heterótrofos. O indivíduo autótrofo, o próprio nome diz, autotrófo. Então, auto significa próprio, trofo significa alimentação, tanto que a gente também pode chamar a cadeia alimentar de cadeia trófica. Os indivíduos autótrofos são aqueles conhecidos como produtores, porque eles vão ter a capacidade de produzir a matéria orgânica através de reações como fotossíntese e quimiossíntese. Os indivíduos heterótrofos são aqueles que vão ter a capacidade de buscar alimentos em outros seres. Eles podem fazer um processo de heterotrofismo por ingestão, então eles vão colocar dentro do organismo esse alimento, ou eles podem fazer um heterotrofismo por absorção. Assim, nós classificamos os seres que fazem ingestão de consumidores e os seres que fazem absorção de decompositores. A gente vai ver que tanto os consumidores quanto decompositores, apesar de serem heterótrofos, eles participam de formas diferentes dentro da cadeia alimentar. A cadeia, como ela é estruturada em forma de níveis de alimentação, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Você já deve ter ouvido falar que existe a cadeia alimentar e existe a teia alimentar. Então, vamos para o nosso primeiro lembrete. A teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias entrelaçadas. Então, para você poder entender a teia, você precisa entender essa cadeia alimentar. E também que cada nível de alimentação, seja um nível autótrofo ou heterótrofo, vai ser conhecido como nível trófico. Esse nível trófico ele pode ser classificado. E normalmente nós utilizamos uma pequena regrinha para colocar essa ordenação de nível trófico. Ele vai ser o nível de consumo mais 1. Ou seja, quando nós falamos sobre o nível trófico, eu posso classificar os indivíduos produtores, como eles não são os primeiros consumidores, então eu vou considerar como primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico e assim sucessivamente. Estruturando a cadeia, algumas coisas precisam estar à tua vista. A primeira delas é que o indivíduo produtor, ele vai ser aquele que vai pegar a matéria inorgânica e vai transformar em matéria orgânica. Lembra que na fotossíntese nós pegamos gás carbônico e água e nós transformamos isso em açúcar. Nós não, as plantas. Cada vez que a gente estrutura um nível trófico dentro da cadeia, nós vamos ter entre eles uma seta. A seta, ela vai indicar o que, filhão? A seta, ela vai apontar para quem consome e vai sair de quem é consumido. Então, está saindo do produtor e chegando ao consumidor primário.
Então nós vamos dizer que esse processo aqui, ele vai ser onde o consumidor primário consome o produtor. Os indivíduos consumidores vão ter essas organizações de primário, secundário, terciário, quaternário, pela presença e proximidade dos produtores. Como esse é o primeiro consumidor próximo ao produtor, primário. Esse segundo consumidor, secundário. Você também pode pegar a dica pelas setas, ó. O consumidor primário está a uma seta do produtor. O consumidor secundário está a 2 setas desse produtor. Além disso, nós temos também os decompositores, que fazem o inverso dos produtores. Eles pegam a matéria orgânica proveniente de todos os elementos da cadeia e transformam essa matéria em inorgânica. Aqui essa seta está com 2 pontinhas, porque o produtor vai morrer, a planta vai morrer e vai virar matéria orgânica para o decompositor poder se alimentar, e ele devolve essa matéria inorgânica para os produtores. Por isso que quando nós analisamos a cadeia alimentar, ela tem 3 análises possíveis. 2 muito comuns que você vai encontrar muito aí em qualquer videoaula, que seria biomassa e energia, mas uma você só vai encontrar aqui no Vem Enem, que é, ó, a biomassa, facilmente identificável que ela é cíclica. Por que a biomassa é cíclica? E o que é biomassa? A biomassa é a massa física, é a parte física dos seres. Obviamente que quando uma planta morre, toda aquela massa que ela tinha vai se transformar em matéria inorgânica e volta para o solo. E vai ser reabsorvida novamente por outros vegetais. Então, a biomassa ela tende a ser cíclica. Porque ó, o produtor pega a matéria inorgânica e transforma em orgânica, e o decompositor faz basicamente o inverso. Então é um ciclo. Por isso que você estuda os ciclos biogeoquímicos. É mais uma prova de que a biomassa é cíclica. Na energia, nós podemos considerar ela sendo unidirecional e decrescente, que ela diminui ao longo de uma direção apenas. Por quê? O nosso astro-rei bonitão, o Sol, ele vai fornecer energia, e essa energia vai diretamente para o produtor. O produtor é o único que consegue pegar a energia do Sol e converter em energia química. Então a energia solar ela é transformada, convertida em energia química, em forma de ATP, na fase clara da fotossíntese. O produtor, portanto, ele vai ser autossuficiente quanto à energia, só dependendo do Sol. Só que o produtor, mesmo o produtor, ele tem metabolismo, ele sofre as ações da temperatura. Então, toda aquela energia que ele conseguiu produzir, ele vai utilizar uma boa porcentagem. Se a gente for fazer uma generalização, é como se a máquina térmica produtor funcionasse a 10% de efetividade. Ou seja, ele só consegue transferir 10% na hora da alimentação para o próximo nível trófico. A cada nível trófico, essa quantidade de energia vai caindo. E se ela vai caindo, então o aproveitamento, quanto maior o nível trófico, o aproveitamento é menor. Se eu tenho uma cadeia alimentar em que eu tenho um consumidor de 5ª ordem, a quantidade de energia que ele consome por porção de alimento é muito pequena. Isso explica porque alguns animais precisam comer vários quilos de alimento por dia, porque o aproveitamento energético deles tende a ser muito baixo. A gente também pode fazer uma análise de população. A análise populacional é a análise mais comum de estar presente nas provas de Enem, e são aquelas que a habilidade 8 mais cobra. A análise de população pede para que você possa observar o que aconteceria em uma cadeia alimentar se eu promover algum tipo de inserção, se eu fizer alguma alteração. Vamos aqui pegar o exemplo dos inseticidas. Imagina que em uma cadeia alimentar de grama, grilo e sapo, eu fiz uma inserção de um inseticida. Quando eu insiro esse elemento na minha cadeia alimentar, o que tende a acontecer nela? Apenas os insetos, ora, inseticida e inseto, vão acabar perecendo. Nesse caso, a quantidade de grilos, em primeira ordem, vai cair. O que aconteceria com o sapo e a grama? Ora, se o grilo é comido pelo sapo, o sapo depende do grilo. E se o grilo cai em quantidade, o sapo também cai. Porque um detalhe muito importante, na cadeia alimentar, a ideia é que
os grilos só comam sapos. E os sapos só comam grilos. E os grilos só venham a comer grama. Ora, se o grilo deixou de estar presente, então a quantidade de grama tende a aumentar, porque eu não tenho mais o caso de herbivoria. Você está me entendendo? Então a análise populacional é extremamente importante. Como eu posso relacionar isso em uma questão de vestibular, em uma questão de Enem, e como é que eu posso fazer essa inserção? Bom, tenho duas situações. Eu vou explicar elas, depois eu vou colocar um videozinho falando de uma questão em cima de cada uma. Controle biológico. O controle biológico é uma ação que está prevista na competência 8, habilidade 29. A habilidade 29 fala das intervenções que nós podemos fazer para ter um bem-estar ambiental. E aí, no controle biológico, eu vou utilizar seres vivos para controlar pragas, ao invés de usar um agente nocivo, um pesticida ou um inseticida. Então, ao invés de usar algo que possa complicar o ambiente nessa parte química, eu uso um ser vivo. Então, é muito interessante porque o tipo de uso dos predadores, de controle biológico, usa predadores e parasitas como forma de controle de pragas. Existem grupos de lagartas que comem folhas de plantações em que vespas vão colocar seus ovos dentro dessas lagartas. Os ovos da lagarta, dessas vespas, eles eclodem dentro das lagartas e as comem por dentro. Ou seja, é meio bizarrinho, é verdade, mas é uma forma de uso de um parasita para controlar um ser, né, que seria uma praga. Uma outra forma de análise que a gente tem dentro da cadeia alimentar seria a bioacumulação. Na bioacumulação, eu tenho um acúmulo de substâncias não biodegradáveis, ou seja, elas não conseguem ser metabolizadas pelo nosso organismo. Se elas não conseguem ser metabolizadas, então nós não conseguimos quebrá-las, digeri-las. Dessa forma, a gente vai ter alguns grupos de elementos que se acumulam ao longo da cadeia. Como, por exemplo, o microplástico. Muita atenção, foi citado em várias revistas de 2018 e 2019 o microplástico como uma possibilidade de bioacumulador nos mares, e metais pesados como o mercúrio. A bioacumulação está prevista na habilidade 10 e 12 da competência 3. Agora, eu gostaria que você observasse algumas questões que nós vamos fazer para exemplificar essa ação. Estamos aqui, vamos fazer duas questões, que essas questões estão no material de vocês, tá? Material disponibilizado aqui na plataforma. São duas questões de Enem para falar sobre o que a gente comentou lá na nossa aulinha, né? Então, ó, uma questão de 2011, tá? Do Enem de 2011, questão 57, lá do caderno azul. Você tem, ó, o controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro. Então, o algodoeiro, ele sofre com esses grupos de lagartos, que eu coloquei essas imagens belas e maravilhosas aqui. Algumas espécies de borboletas e vespas, né, também depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogama sp introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboletas se desenvolvam. Assim é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. Então, olha o que a gente tem aqui, um processo de competição estabelecido, né? Porque a gente sabe que as borboletas vão formar aqui nesse estágio inicial as lagartas, e as lagartas elas vão ser essa fonte, né, de praga para a plantação. Então, algumas vespas vão colocar seus ovos dentro das lagartas, outras vão colocar junto aos ovos da própria borboleta, tudo bem? E aí nós vamos ter a seguinte situação. A técnica de controle biológico realizado pela microvespa Trichogama sp consiste na... Então, ó, temos letra A, introdução de parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Letra B, introdução de um gene letal nas borboletas a fim de diminuir o número de indivíduos. Letra C, competição entre a borboleta e a microvespa para obtenção de recursos.
Letra D, modificação no ambiente para selecionar melhor os indivíduos adaptados. E letra E, aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. Filhão, ele está falando da tricogama. A tricogama, ela vai introduzir um pequeno parasita que vai eliminar a espécie que se deseja combater. É a Vespa tricogama que ele testa lá na questão. Por isso, letra correta, letra A. Isso aqui é um caso clássico de controle biológico aplicada aí a nossa habilidade 29, competência de número 8. Mas também a gente tem aqui uma questão adaptada por mim, falando um pouquinho sobre o processo de bioacumulação. Ó, filhão, os microplásticos representam aproximadamente 92,4% da contagem global de partículas de lixo plástico. Esses pequenos plásticos de até 5 milímetros de tamanho estão entrando no ambiente marinho, contaminando um sistema já vulnerável. Os mexilhões estão entre os vertebrados marinhos diretamente afetados pela presença de partículas de microplástico nas algas. Qual complicação na cadeia trófica os mexilhões estão submetidos e qual forma de alimentação destes? Então, você tinha que saber um pouquinho sobre o grupo dos moluscos, né? Que os moluscos, principalmente aquáticos, como os mexilhões, eles vão trabalhar na filtragem desse alimento. E por que eles vão ser... qual é a complicação nessa cadeia trófica? Obviamente, o processo de bioacumulação. Então aqui, ó, eles filtram alimento na água circundante, tendo problema na cadeia trófica. Então, letra correta, letra D de dado. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido aí o que a gente quis passar para você. Material com 10 questões, com 20 questões, perdão, para você poder fazer na sua casa com toda a tranquilidade e segurança. A gente sempre vai estar por aqui. Um grande abraço, meninos, fiquem com Deus e até mais.